Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Vocês conhecem bem a vida e a questão do senador Ciro Nogueira? Ciro Nogueira foi um dos que se diz ser amigo de Bolsonaro, que se diz ser de direita, que se diz ser alguém conservador, mas na verdade não é, tá? Não é. Então, por isso, eu não vou dizer que ele é um traidor só porque ele não votou no impeachment de Moraes. Eu quero que você me entenda. Eu vou dizer que ele já era traidor da pátria lá atrás, não é de agora, lá atrás. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre a carreira política dele, para vocês entenderem quem é Ciro Nogueira. E os comentários ficam com vocês, tá bom? Vamos lá, preste muita atenção, escute bem o que eu vou falar. Carreira política de Ciro Nogueira. Filiado ao antigo Partido da Frente Liberal, PFL. Sucedeu ao pai como deputado federal, sendo eleito em 1994, com 26 anos, e reeleito em 1998 em 2000. Em 2000 foi candidato a prefeito de Teresina, vendo suas pretensões minarem ante a decisão do pleito. Já em primeiro turno, entre mentes dividindo seu tempo com o candidato entre a política e o time do River Atlético Clube, do qual foi presidente, perdeu a disputa rumo ao Palácio da Cidade. Reeleito deputado federal em 2002, deixou o partido que pertencia e ingressou no Partido Progressista, PP, ao convite do seu sogro, o médico e político Lucídio Portela, conquistando um novo mandato de deputado federal em 2006. Ciro candidatou-se à presidência da Câmara em 2009, disputando a sucessão de Arlindo Chinaglia contra Aldo Rebelo e Michel Temer. Já afiliado ao PP, foi eleito senador em 2010, com 695 mil votos, para uma das duas vagas do pleito, tendo o empresário João Claudino Fernandes como suplente. Foi reeleito ao Senado em 2018, aumentando sua votação para 895 mil votos recebidos. A primeira suplente é a própria mãe de Ciro, Eliane e Silva Nogueira Lima, com Gil Paraibano como segundo suplente. Seu mandato atual estende-se até 2027 agora. Na condição de membro da CPMI da Cachoeira, foi um dos 18 votos que rejeitou o relatório oficial para a comissão. O relatório alternativo, endossando pelo senador e mais 20 membros da comissão, surgiu a continuidade das investigações por parte do Ministério Público e da Polícia Federal, mas sem nenhum indiciamento ou responsabilização penal. À época dos trabalhos da CPI mista, a divulgação de gravações íntimas de sua então assessora parlamentar Denise Leitão Rocha levou o nome do senador a evidências midiáticas. O senador, ele, Ciro Gomes, foi investigado no âmbito da Operação Lava Jato. Preste atenção, para você saber quem é Ciro Gomes, tá? Foi investigado na Operação Lava Jato por organização criminosa e suspeita de um esquema de desvio na Petrobras. Tá falando de quem aqui? Ciro Gomes, tá? Ciro Gomes não, é o... Porque eu confundo. O Ciro Nogueira, tá? Ciro Nogueira. Então, ele foi investigado, preste atenção, tá? E aí, vamos lá. Em 2016... ele foi acusado por Cláudio Melo, filho do conselho da construtora Odebrecht, de ter propina para as campanhas, de ter recebido propina para as campanhas de 2010 e 2014. Quem que recebeu? Ciro Nogueira recebeu propina para as campanhas de 2010 e 2014 da Odebrecht, beneficiando a ele próprio e sua esposa, deputada federal Iracema Portela, também do PPP, Partido Progressista, e também que teria pedido propina para financiar a campanha do partido por todo
o país no valor de 5 milhões de reais. O senador também recebeu propina, quem? Ciro Nogueira. Recebeu propina da construtora UTC, no valor de 2 milhões de reais em 2014, em troca de favorecê-la em obras públicas. Ou seja, essa construtora UTC molhou a mão dele com 2 milhões de reais, para que assim ela pudesse entrar em obras públicas, né? Entrar ali e ganhar essas obras para fazer. E com isso ganhando milhões, claro. Vamos lá. A Polícia Federal pediu seu indiciamento ao Supremo Tribunal Federal. As denúncias foram arquivadas pelo tribunal por não caracterizar nenhum crime de obstrução de justiça. Em 8 de abril de 2022, a Polícia Federal concluiu investigação de repasse de propinas para Ciro Nogueira, pagas pelo empresário Joelis Batista, para não garantir o apoio da legenda à reeleição, né? Aliás, para garantir o apoio da legenda à reeleição da presidente Dilma Rousseff na eleição de 2014. Segundo o relatório de 61 páginas do delegado Rodrigo Borges Correia, parte da propina foi encaminhada ao Partido Progressista por determinação de Ciro Nogueira Lima Filho, por intermédio de doação oficial, como consta nos recibos da prestação da campanha. E outra parte, cerca de 5 milhões de reais, foi repassada em espécie por intermédio do supermercado comercial Carvalho para Gustavo Lima, Gustavo Lima, irmão de Ciro Nogueira, que se incumbiu da tarefa de pegar dinheiro e repassar para Ciro Nogueira. Em dezembro de 2026, votou a favor da PEC do teto de gastos públicos. Em julho de 2017, votou a favor da reforma trabalhista. Ele só vota em coisa que não é de agrado para o povo, né? Aí vamos lá. Em outubro de 2017, votou a favor da manutenção de mandato do senador Aécio Neves, derrubando decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal no processo onde ele é acusado de corrupção e obstrução da justiça por solicitar 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista. Em 28 de julho de 2021, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, tornando posse no dia 4 de agosto. Foi exonerado do cargo em 30 de dezembro de 2022. Eu não sei que às vezes eu quero entender o que o Bolsonaro tem na cabeça de botar um cara desse, né, como ministro-chefe da Casa Civil. Ainda bem que ele foi nomeado e rapidamente também ele saiu. Não ficou, foi exonerado do cargo, tá? E aí vamos lá. Membro da CPI da BIT, Ciro viajou a Mônaco no jatinho particular pertencente a Fernando Oliveira Lima, um empresário plausente do ramo das casas de aposta, investigado pela própria comissão. Então, para você que não sabe, isso aqui faz parte da biografia do Ciro Nogueira, né? Esse Ciro Nogueira que muita gente ainda não conhece e não sabe da fama dele. O homem que recebe propina, o homem investigado pela Polícia Federal, o homem que tem um currículo que não é bom, o homem que viveu a vida toda praticamente dentro do campo da política, só comendo e se alimentando do nosso dinheiro, e não tem nada de bom que esse homem fez em nosso meio. Como tem gente que ainda acredita num político desse, em pessoas como esse cidadão? Aí eu pergunto a vocês, ele não assinou o impeachment de Alexandre de Moraes por quê? Aí veio com aquela desculpa esfarrapada dizer que eu não assinei porque não vai dar em nada. E o que é que acontece? Tem pouca gente que assinou, só tem 40, né? Depois foi para 41. Isso não é o suficiente e blá blá blá. Uma desculpa esfarrapada. Sabe por que ele não assinou? Porque ele tem rabo preso. Sabe por que ele não assinou? Porque tem ainda processo com relação a ele, com certeza dentro do STF. Esses tipos de gente que tem que ser banido. Agora, em 2027, tem que ser banido esse cara, não pode ser reeleito, gente. E aí? Vocês ainda acreditam num político desse? Apoiam um político desse? Ou ele é a vergonha dos políticos em nosso meio? Deixa aí o seu comentário.